Quando abriu a porta e saiu para o jardim, sentiu uma corrente de ar fresco, carregado de muita umidade, recebê-lo. Respirou fundo, como se quisesse conservar algum daquele ar nos pulmões. Olhou para o céu, viu uma quantidade sem fim de estrelas, estrelas que cintilavam e pareciam constituir-se em pequenos grupos, muito próximas umas das outras. Ficou algum tempo observando aquele mundo sem fim, aqueles corpos tão distantes, tão próximos uns dos outros. Uma nova corrente de ar embateu no seu corpo, ao mesmo tempo que uma sensação de profunda solidão o assolava. Olhou para baixo, não havia nada à sua volta, até o cãozinho rebelde parecia ignorar sua presença. Avançou em relação à garagem e confirmou a ausência do carro da esposa Ruth. A sensação de solidão cresceu mais. Percebam, queridos alunos da educação básica, pesquisadores, os que nos assistem, que há elementos da natureza que estão intrínsecos, amalgamados, plasmados a essa contação de história. Nós temos a menção ao ar fresco, temos também a presença do céu, temos também a presença de animais como o cãozinho rebelde, que parecia ignorar a presença do protagonista. Estudar literatura africana, estudar essa trilogia é perceber o valor do ambiente natural, da preservação e da conservação deste. Para o povo guineense, o povo em África, a fauna, a flora, os elementos que compõem o cosmos, o mundo, está vivo. É o que se tem como noção de animismo. Tudo está vivo ao redor. Agora, por que falar tanto de África? Um dos motivos é que devemos boa parte da nossa tradição, por exemplo, aqui no Brasil, dos nossos costumes, hábitos, vestuário, elementos da língua ao povo africano. No ano passado, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, trouxe como tema para a redação Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Este é um importante exame, o Enem, que dá oportunidade para os alunos entrarem nas universidades diversas no país. A redação valia 1.000 pontos e trouxe como tema a África. Parece que aqueles que conheciam a trilogia Mistida ou um pouco de literatura em África se deram muito bem nesse exame. Cabe também um alerta nesse momento. Esse alerta aparece aqui no livro Peles Negras, Máscaras Brancas, do autor Frantz Fanon. Na página 186, o autor menciona assim: o negro é escravo do passado. O que ele quer dizer? Quer dizer que não podemos apenas abordar a questão de África pensando nos sofrimentos, na escravidão, nas mazelas do povo africano, mas neles como estrategistas, donos de técnicas empregadas para arar a terra, na pecuária, na agropecuária, técnicas de conservação de solo, como estrategistas, desenvolvedores de tecnologia, dessa forma que precisamos pensar no passado dos africanos. O romance A Última Tragédia, ele fala de modo muito incisivo da dominação colonial em Guiné-Bissau. Ele, na verdade, é um soco na boca do estômago da polícia portuguesa, que contribuiu para a dominação dos africanos em Guiné-Bissau. Por isso, esse livro poderia facilmente ter sido censurado no pós-independência. Mistida trata dos eventos que ocorreram logo depois da independência e da opressão que ocorreu depois da independência. Afinal de contas,
grupos rivais disputaram pelo poder do país e instalaram um governo opressor, gerando guerras entre os africanos. Na verdade, é como menciona a página 1 da obra Mestida. Diz assim: questões dramáticas como o enfrentamento de raças, com a branca querendo anular a negra, o não lugar dos ancestrais donos da terra, a violência do poder autoritário e a assimilação imposta aos naturais como único meio de sobrevivência possível, aí incluída a rasura das línguas nacionais, mostram as veias abertas de um sistema incoerente. E é bem verdade que o sistema colonial, a máquina colonial portuguesa, exerceu com toda força sua opressão e tentativa de apagamento das memórias e da cultura em Guiné-Bissau. Aqui está a capa ilustrativa de A Última Tragédia, e quero aproveitar para mostrar neste excerto algumas palavras que são usadas pelo povo guineense e que fazem parte da escrita desse romance, como régulo, tabanca e assim por diante. Por que desejo mostrar, destacar essas palavras? O motivo é que a escrita em língua portuguesa serviu como veículo para poder denunciar as atrocidades da máquina colonial, da opressão portuguesa. Outro motivo também é que a escrita em língua portuguesa, ela também foi marcada por signos linguísticos, palavras, léxicos que faziam parte das experiências, das conversas cotidianas do povo em Guiné-Bissau. Em A Última Tragédia, a protagonista do romance é Nidane, que sai do interior de Guiné-Bissau e vai morar na capital em busca de serviço, em busca de trabalho. E lá ela é recebida pela Dona Linda e seu marido, o senhor Leitão. Dona Linda é uma portuguesa que deseja manter a opressão da colônia em Guiné-Bissau. O senhor Leitão acha que um dos administradores da terra, de um dos estados, lá eles chamam de província, não estado, ele acha ser não só dono da terra, mas também do corpo de Nidane, e se apropria de seu corpo, estuprando-a. Nidane precisa conviver não só com esse trauma, mas agora ela também é oferecida em casamento para o dono de uma tabanca, ou seja, de um povoado no interior de Guiné-Bissau. É interessante que o chefe dessa tabanca, o Régolo, é avisado para não se casar com Nidane. Afinal de contas, é dito a ele que ela carrega uma maldição. Ele desconsidera os avisos, se casa com ela e aparece morto subitamente. Nidane, antes da morte do marido Régolo, se apaixona por um padre negro que é professor na cidade e acaba engravidando dele, foge da cidade. Estou dando spoiler, não é? Acerca do romance. Foge da cidade, o padre participa de um jogo de futebol e acaba se envolvendo numa briga com filho de um administrador da colônia portuguesa. Ele bate no filho do colonizador. E qual é a punição? Ser deportado para São Tomé e Príncipe. A última tragédia da vida de Nidane não é só ver seu grande amor deportado para São Tomé e Príncipe para nunca mais voltar. Mas a última tragédia dela é que todos os anos ela vai ao porto onde o marido foi enviado para São Tomé, mas não consegue se lembrar do rosto do marido. Uma entidade chamada de Djambacus apaga sua memória. O apagamento da memória de Nidane é realmente uma alusão à tentativa de apagamento das memórias do povo guineense. Na última parte da trilogia,
Mistida, Nidani reaparece. Ela reaparece com a protagonista do romance Eterna Paixão, Mibubi, e junto a ela estão um rol de personagens, uma galeria de personagens que marcha na luta pelo fim da opressão do pós-independência. Está a capa ilustrativa da obra Mistida. Conforme eu disse, é, na parte final, Mistida, ao encontro entre os personagens que lutam pelo fim da opressão. Eles precisam usar uma expressão, vou usar uma expressão usada na Guiné-Bissau, e que é título da trilogia, Safar uma Mistida. Essa expressão pode ser traduzida de diversas formas, mas de modo geral significa resolver um problema. Qual é o problema que os personagens precisam resolver? Acabar com a opressão, promover o desenvolvimento do continente africano e, ainda assim, seguir os rumos de um país, Guiné-Bissau, que é marcado pelos traços, pelas cicatrizes da colonização. Enmestida em 7 capítulos deste livro, da parte final da trilogia, aparecem epígrafes musicais, pequenos trechos musicais de cantores da Guiné-Bissau. Todos eles falam do desejo, do desenvolvimento da África, falam também do fim da opressão, e um deles se chama um epígrafe, Mama Sabel. Mama Sabel é uma música que fala do desejo da independência, do desejo de liberdade, do avanço do continente africano, e não apenas isso. Mama Sabel é uma música que trata dos filhos da terra. Mama Sabel é a mãe que abraça e ama seus filhos, assim como a África deve amar e abraçar seus filhos. Se desejarem, eu os convido a me chamarem no endereço de e-mail jardel, com 2 L's, underline, jf@hotmail.com. Nesse endereço de e-mail, eu posso enviar para vocês os links de várias dessas músicas. Em contato com alguns cidadãos da Guiné-Bissau, eu consegui algumas dessas músicas no idioma original, nas línguas originais, e a tradução. Será um prazer partilhar com vocês, além do PDF dessa trilogia. Nós vamos continuar falando sobre poesia na Guiné-Bissau, com a graduanda em Letras, Camille Silva, da PUC Minas. Logo depois, vocês terão a oportunidade de perceber como aplicar uma sequência didática em sala de aula. Ela foi feita para os professores aplicarem em sua prática, em seu trabalho em sala de aula. Quem vai nos mostrar é Agostinho Gonçalves João, mestrando da Universidade Agostinho Neto. Aqui está uma imagem atual de Guiné-Bissau, linda como sempre. Eu trago as referências usadas para essa apresentação. Agradeço a todos, foi um prazer estar com vocês e até mais. Meus amigos, eu vou transmitir para vocês agora as considerações que a Camille fez acerca da poesia em Guiné-Bissau. Um momento, por favor. É uma alegria, um prazer imenso estar aqui nesse segundo Seminário Internacional de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, o SILAS, nesse minicurso, né, juntamente com os meus colegas Jardel Pereira Fernandes, doutorando em Literaturas de Língua Portuguesa, e com Agostinho Gonçalves João, mestrando em Literaturas de Língua Portuguesa. E meu nome é Camille Moreira, eu sou graduanda do curso de Letras, também pesquisadora sobre literatura de língua portuguesa. E a proposta dessa minha apresentação, a minha contribuição nesse minicurso,
é trazer um panorama, um recorte, a partir de dois grandes nomes da poesia de Guiné-Bissau, que é o Tony Cheka e a Odete Semedo, além de destacar brevemente outros poetas guineenses que marcaram a cena literária da poesia no país. Começo com a Odete Semedo, não é? Maria Odete da Costa Soares Semedo, que nasceu no dia 7 de novembro de 1959, em Bissau, Guiné-Bissau. Além de poeta, ela é professora universitária e política em Luanda. Tá? Na sua poesia, na poesia de Odete Semedo, nós percebemos uma forte inquietude existencial. Ela explora cenários de conflito interno, de busca pelo papel do indivíduo no mundo, do indivíduo guineense em especial. Mas um dos temas centrais em sua obra é a questão da língua, entre o crioulo e o português. Tanto que há muitos livros dela que são bilíngues, né? Tem lá o poema em português e na outra folha o poema em crioulo. E além dela fazer essa mistura entre o português e o crioulo na sua poesia. Gostaria então de ler um trecho de um dos poemas mais célebres dela, que é o Em que Língua Escrever, de Odete Semedo. Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo? Falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Ou terei que falar nesta língua lusa, e eu sem arte nem musa, mas assim terei palavras para deixar. Aos herdeiros do nosso século, em crioulo gritarei. A minha mensagem que de boca em boca fará a sua viagem. Esse poema, então, ele nos coloca diante de uma questão identitária e colonial muito forte, né? Esse dilema, então, do eu lírico sobre em que língua ele irá escrever, se entre o crioulo, se carrega a tradição, a memória, a autenticidade cultural, ou na língua portuguesa, né, que é uma língua imposta ali pela colonização e que se tornou língua oficial do país. A Odete Semedo, então, ela nos mostra como a escolha da língua é também, talvez acima de tudo, uma escolha política e cultural, identitária. E como que ela se relaciona com essa preservação da identidade de um povo, do povo guineense, com a sua cultura, com a sua ancestralidade, com a sua tradição. Sua poesia, então, ela é, portanto, um espaço de resistência e de reflexão, de questionamento, né? Que ela questiona o lugar da língua e da cultura guineense africana no mundo contemporâneo, no mundo da escrita. Passando agora para o Tony Cheka, Antônio Soares Lopes, que nasceu na República da Guiné-Bissau a 21 de dezembro de 1951, e que além de poeta, né, ele também é jornalista desde 1975, e hoje é um dos grandes nomes da poesia de Guiné-Bissau. Seus poemas eles começaram a circular em antologias antes da sua estreia em livro, que ocorreu em 1987, com Noites de Insônia na Terra Adormecida. E a poesia de Tony Cheka ela é marcada pelo confronto direto com a história, com a política e a sociedade de Guiné-Bissau. Ele escreve sobre as frustrações do período pós-independência, mas sem deixar de lado, claro, sua dimensão mais lírica e estética. Um dos seus poemas, né, para a gente conhecer um pouco, Povo Adormecido, de Tony Cheka. Há chuvas que o meu povo não canta, há chuvas que o meu povo não ri. Perdeu a alma na parede alta do Macaréu, fala calado e canta magoado. Vinga-se do tambor na palma e no caju, mas o ritmo não sai. Dobra-se no cicó como o guerreiro vergado cala o sofrimento no peito. O meu povo chora no canto, canta no choro.
e Fala na Garganta, do Bambolom. Nesse poema, então, nós vemos uma espécie de denúncia de uma dor que ela é coletiva, né? Do sofrimento de um povo que, mesmo após a sua independência, continua a enfrentar desilusões, que ainda está apegado àquele passado. Tony Tchek, então, ele traz um testemunho histórico, mas também um chamado ético e político. Ele busca, acima de tudo, né, o Ilírico, nesse poema, ele busca despertar essa consciência do povo, né, esse abrir dos olhos, e ao mesmo tempo sua poesia tem um caráter intimista, estético, lírico, musical. Podemos dizer que equilibra duas dimensões. De um lado, a memória e a crítica social, de outro, a musicalidade e a beleza, né, poética que toca esse leitor. Como exemplo, então, de nomes e poetas da Guiné-Bissau, eu trouxe a Odete Semedo e o Tony Tchek, mas há uma variedade enorme de outros escritores, de outros poetas da Guiné-Bissau. A título de exemplo, eu trouxe aqui mais 3 nomes, como Helder Proença, que foi um escritor, professor e político da Guiné-Bissau, que lutou na Guerra da Independência do país, na década de 70. Tem também o Vasco Cabral, que foi o ministro da Economia e das Finanças, foi ministro da Justiça e vice-presidente da Guiné-Bissau, um grande poeta. Tem também o Francisco Conduto de Pina, que foi, além de poeta, político guineense, tá? Então, assim, há vários outros nomes, vários outros poetas que valem a pena ser conhecidos, serem lidos, serem apreciados. Então, para concluir essa breve contribuição aqui no minicurso, a poesia de Guiné-Bissau, representada por nomes como Tony Tcheca e Odete Semedo, reflete não apenas a riqueza estética da literatura lusófona, mas também a sua força como instrumento de resistência, identidade e reflexão social. Enquanto Tony Tcheca se volta para a crítica político-social, denunciando as desilusões do período pós-independência e convocando o povo ao despertar, Odete Semedo nos leva ao íntimo dilema da identidade linguística e cultural, questionando o papel da língua na preservação da memória e das raízes guineenses, né, africanas. Ambos os poemas expressam com estilos distintos as marcas profundas da colonização. Assim, a poesia guineense se torna uma ponte entre o passado colonial e o presente de desafios e o futuro de esperança, reafirmando sempre a necessidade de construir e preservar uma voz própria, uma identidade própria, de construí-la, não é? E de preservá-la sempre. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouco, espero que esse mini curso, essa contribuição leve quem assistir a buscar conhecer mais, a ler de fato as obras, né, os poemas, conhecer esses autores que são, assim, fabulosos. Muito bem, meus queridos amigos aí, ouvintes. Agora, como aplicar uma sequência didática, como saber ensinar as literaturas africanas, em especial da Guiné-Bissau, em sala de aula? Nós vamos ver isso com o nosso amigo Agostinho de Angola. Só um momento. Sejam todos bem-vindos a este segundo Seminário Internacional de Literaturas dos Países Africanos de Língua Portuguesa, SILAS. Meu nome é Agostinho Gonçalves João, sou angolano, mestrando em Literaturas em Língua Portuguesa pela Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto. Estou inserido neste mini curso 4, não estou sozinho. Estou com Jardel Fernandes e Camille Silva e juntos estamos então a refletir sobre o panorama da literatura da Guiné-Bissau, seus autores e suas obras. Já fui antecedido por eles por algumas apresentações e agora eu vou apresentar-vos uma unidade didática que nasce justamente dessa necessidade de
promover autores e obras da Guiné-Bissau. Será uma apresentação resumida, um resumo de um documento de mais de 20 páginas, e lá no final eu vou deixar o meu e-mail e terei todo o gosto em partilhar convosco este documento e trocarmos algumas impressões. A nossa unidade didática tem o título de O Fazer Poético em Poemas da Guiné-Bissau. É uma proposta de ensino baseada em 2 poemas, que são E Fez um Poema Sem Palavras, este poema da Odete Semedo, que está presente no seu livro No Fundo do Canto, publicado em 2007, e por outro lado temos o poema Poemar, de Tony Checa, que está presente na Antologia Poética da Guiné-Bissau, publicada em 1990. Esta sequência didática tem como público-alvo o ensino médio e é uma unidade didática que está composta por 6 aulas de 50 minutos, cujo objetivo geral é desenvolver competências de leitura crítica, análise e produção literária a partir destes 2 textos já mencionados. Relativamente aos objetivos específicos, temos a destacar os seguintes: desenvolver sensibilidade estética e pensamento crítico, estimular produção oral, escrita e audiovisual, refletir sobre o colonialismo, sobre identidade e sobre resistência cultural. A unidade didática, ela está fundamentada na Base Nacional Curricular Comum, que traz a ideia da valorização da diversidade cultural e da literatura africana. E trazemos aqui também a Lei 10.639/03, que dá conta do ensino da história e da cultura afro-brasileira. Temos também uma referência importante, que é Antônio Cândido, a partir do seu famoso ensaio O Direito à Literatura, extraímos aí elementos que nos permitem olhar para a literatura como um direito humano e como uma ferramenta para a humanização. E entrando para a aula número 1, faz aqui um panorama geográfico cultural da Guiné-Bissau, e o objetivo é justamente fazer uma contextualização da Guiné-Bissau do ponto de vista histórico, cultural, geográfico, e focando numa ideia de África como um continente múltiplo, um continente que está fortemente marcado por diversidades. Estrategicamente, o professor pode assumir aqui uma atitude de interdisciplinaridade e convidar um professor de história, um professor de geografia para agregar valor a esta primeira aula e até clarificar questões básicas que muitas vezes não são muito bem compreendidas, questões sobre a África que muitas vezes são olhadas com algum preconceito. E, portanto, esta aula é importante neste sentido, até para se perceber aquilo que são as principais saídas temáticas que vão marcar esta primeira aula. Falo, por exemplo, da colonização portuguesa, o tráfico negreiro, a resistência local do povo guineense e também a própria independência, né? Então são temas que estão
e que podem perfeitamente ser desenvolvidos já nesta primeira aula, mas desconstruindo, né, esta imagem muitas vezes empobrecida de África. No fim desta aula, os alunos serão conduzidos a fazer uma atividade que se chama Linha do Tempo, onde eles poderão apresentar imagens, textos, desenhos e outros elementos que trazem esse panorama geográfico, social, cultural, histórico da Guiné-Bissau. Poderia ser algo semelhante a este que temos aí na imagem, né? Que pode ser claramente sempre reinterpretada ou feita de maneira diferente, mas essa é uma imagem apenas ilustrativa para percebermos a ideia dessa linha do tempo que pode ser construída nesta primeira aula. Na segunda aula, aqui já entramos para uma apresentação dos autores Vida e Obra de Tony Checa, Vida e Obra de Odete Semedo, e procede-se então à primeira leitura, né, que é aquela leitura de contacto, do primeiro contacto, onde os alunos poderão tirar as suas primeiras impressões, as suas primeiras ilações. É importante ainda não entrar com profundidade nesta leitura ou na discussão destes textos nesta primeira fase. É importante ficar pela superficialidade ainda, até para permitir a realização da atividade que era uma vez. E então sugere-se que o professor conduza esta discussão fazendo o levantamento das hipóteses dos títulos, né? O que os títulos poderão trazer, as suas ideias e o que eles nos podem conduzir a pensar, as imagens que podem ser observadas no texto e os sentimentos que podem então ser depreendidos desta primeira leitura. E no final, os alunos vão produzir esta dinâmica que se chama Era uma Vez, que consiste em produzir um conto, uma narrativa curta que reconta o poema, não é? E ali os estudantes terão esta liberdade de expressar aquilo que são os seus primeiros entendimentos, as suas primeiras interpretações relativamente aos textos. Na aula 3 já entramos com maior profundidade para o texto E Fez um Poema Sem Palavras, de Odete Semedo, e podemos aqui já começar a extrair os principais temas, né, que marcam o texto: o silêncio, a dor coletiva, a resistência cultural, olhar para essa ideia da metalinguagem, não é? De ter aí um sujeito poético que escreve sobre o não escrever e fazer um levantamento de expressões significativas, o vocabulário, né, que pode até certo ponto parecer incomum, ou porque traz o crioulo ou outras línguas, marcas de outras línguas africanas da Guiné-Bissau. E então eu vou ler o texto para estarmos na mesma frequência. Numa manhã cinza, com nuvens imitando gente chuva chorando, quis fazer um poema raiz dos que marcam época, invocar as nharas e as sinharas, chorar o prenúncio que marcou o meu povo, denunciar o desequilíbrio. Nessa manhã, ainda de lápis na mão,
quis deixar no poema a figura de gente vivente sem encanto dos ímpios, o sangue derramado, algures, que horror, nasci em tempo de paz. Na mesma manhã, que dia teimoso, sol tímido e mimoso, cercando a chuva, a intenção era fazer poemas, para não adiar a palavra, com ecos do pranto, transformados em canto e gargalhadas alegres, de mantenhas para crianças, que desilusão. Nem uma palavra apontei, e apenas mais um sono. E é isso, acontece uma releitura, né? Só que aqui numa perspectiva já mais aprofundada, extraindo vários elementos que vão desde os temas, as figuras de estilo, aqueles elementos do vocabulário, da linguagem, que estão fortemente presentes no texto. E no final, os alunos fazem uma atividade que se chama Palavras que Carregam Mundos, que é, no fundo, uma espécie de criação de um mapa, onde eles vão agrupando palavras ou aqueles versos que mantêm entre si um significado unificado ou sequencial. Por exemplo, podemos pensar na ideia de norte do silêncio ou sul da resistência, por exemplo. E aí eles vão encaixando aquelas palavras, aqueles versos que fazem parte desses significados e dar-lhe outros significados, definindo o valor que essas palavras ou que esses versos assumem dentro do próprio texto. Na aula 4, basicamente fazemos o mesmo exercício com o texto poemar de Tony Checa, ressaltando daí os principais temas. Olhar, por exemplo, a ideia do fazer poético como um ato existencial, as principais figuras de estilo que marcam o texto, e a linguagem, que também está marcada pelo crioulo, e olhar para essa ideia, quer no texto da Odete, quer no texto de Tony Checa, olhar para esta ideia de como o crioulo ou as outras línguas nativas não se configuram como uma subversão à própria língua do colonizador, não é? E então, no final, os alunos produzem uma atividade que se configura como uma espécie de debate aberto, onde o professor leva-os a discutir sobre a ideia da poesia como um ato infinito. E aqui faz-se uma análise coletiva do texto, onde cada um vai contribuindo com aquilo que conseguiu perceber deste texto de Tony Checa, que eu passo a ler agora. Fui a escrita poemar, um flirte com a poesia, uma paixão gerada em sílabas prenhes de ternura. O corpo não cede ao fogo, resta a poesia. E só o mais eu em ti, no presságio a palavra que lavra em safras de ar do amor, apocalipse de corpos em procissão de amor. No lusco-fusco do crepúsculo me encontro, vejo o fogo nascer do iceberg, do teu corpo mármore, a poesia ocorre em plasmas de amor. Vem com um calor vermelho que invade o corpo, em cortinas de suor, e fleuma do teu corpo rosa, libertando ternura sonegada em suspiros de madrugada morena. Que pétalas de feitiço crioulo acalentam em seivas de amor. Nesta aula 5, os alunos serão submetidos a uma avaliação
mas uma avaliação sutil, uma avaliação que valoriza a identidade e a expressão coletiva, uma avaliação que valoriza a criatividade e, até certo ponto, a subjetividade dos próprios alunos. É nesta ideia que eles são convidados a fazer uma série de atividades que vão se configurar como atividades avaliativas, não é? Falo, por exemplo, da construção de painéis temáticos com releituras em prosa, desenhos, mapas da África, informações culturais, exposição de poemas, produção audiovisual, leitura dramatizada, gravações, depoimentos, compartilhamentos, claramente com a devida autorização da instituição escolar. Na última aula, aula 6, recontando poesias e narrativas, retomamos a atividade que foi feita na aula 2, e aqui os alunos já terão tido mais subsídios, já terão experienciado melhor os textos, já terão uma bagagem um pouco mais evoluída no que diz respeito aos textos, e é assim que eles serão então convidados a reescrever ou a fazer uma versão final ou mais atualizada da atividade Era uma Vez. E o que é que estará a ser avaliado? A compreensão crítica, a expressão pessoal, a criatividade e até a ampliação do repertório. E chegamos ao fim. Aí estão as referências que usamos neste trabalho. Abaixo está o meu e-mail, agostinhoxira@gmail.com. Como dizia inicialmente, este é apenas um resumo de um documento que tem mais de 20 páginas, e eu terei todo o gosto em partilhar convosco este documento e trocar algumas impressões, algumas ideias a respeito deste trabalho. Como dizemos aqui em Angola, estamos juntos. Um grande abraço. Muito bem, pessoal, queremos agradecer a atenção que todos prestaram. Se desejarem fazer perguntas ou tiverem dúvidas, podem abrir o microfone, que será um prazer respondermos, né, Agostinho? Estamos aqui. Sim, podemos dar prioridade a Lorraine. Acho que se eu estiver a pronunciar mal o seu nome, perdoa-me, por favor. Não, tá certo, meu nome é Lohane. Certo. Eu queria perguntar a respeito do desenvolvimento da cultura da literatura de Guiné-Bissau, porque eu não tenho tanto costume, não fui tão apresentada à literatura africana. Porém, eu pensava, talvez esteja errado, talvez esteja falando bobagem, que poderia ter tido um contato com a literatura brasileira, e no nosso caso aqui, na literatura brasileira, na década de 1950, mais ou menos, a gente estava indo por um contexto que a literatura não estava mais tentando ser subjetiva, ela tentava ser mais, não me recordo qual escola literária, mas ela tentava ser o mais realista, mais vida real possível. E no caso da literatura de Guiné-Bissau, vocês falaram que ela começou a descobrir a subjetividade porque ela foi desenvolvida mais tarde. Mas o que que levou a isso exatamente? É, parece que a terceira geração do modernismo, que começa em 1945 aqui no Brasil, é que tem esse viés mais realista, mais objetivo, não é isso? Parece que é a isso que você se refere, não é? Quando se refere à Isso. literatura, não é? Isso. Agora, no caso das colônias africanas de língua portuguesa e também da Guiné-Bissau, nós não temos períodos literários,
ao mesmo tempo, é uma literatura que, em princípio, no final do século XIX, início do século XX, com alguns parcos textos, ela emerge como uma literatura de combate, e depois da independência, nos anos 70, é natural que ela também revele um cenário do pós-independência que vem de guerra, do fim do colonialismo, né? É, Agora, quando se trata de uma literatura que registra as experiências dos sujeitos no pós-independência, especialmente num período em que a censura já havia arrefecido, diminuído um pouco, nós já pensamos uma literatura que retrate, né, que busque escrever as experiências intimistas, as subjetividades dos sujeitos, das memórias dos esquecidos, né? Eu não sei se é isso que você pensou, né? Sim, mais ou menos. No caso, é isso que eu estava falando, que eu anotei aqui, que no caso, o Vasco Cabral, com ele a literatura começou a tomar um rumo diferente, só que justamente por ser uma literatura de combate, por que que nessa época ela começou a ser mais subjetiva e puxar mais para o lado da subjetividade e não de uma literatura mais objetiva? Sim. É, o conjunto de textos que eram produzidos, a própria produção estética desse período, é uma produção que reivindica, né, o desejo de independência, reverbera também nessa escrita a guerra, né, a guerra pela independência, colonial e pós-colonial. Mas a gente pode perceber também que alguns escritores eles se voltam para uma escrita que revele os sentimentos, a subjetividade, a intimidade daqueles sujeitos, né? Naturalmente, é uma escrita que busca não só retratar a sociedade, cultura e o período histórico, mas também a condição existencial dos sujeitos, né? É, Parece fugir um pouco, né? Acho que é isso que você quer dizer. Parece fugir um pouco, né, das temáticas abordadas naquele período. Mas se a gente perceber bem, nós vemos isso acontecer com várias literaturas também, né? Parece fugir daquela tendência que existe na escrita, né? E parece que é por isso que aqui no Brasil é, existe uma forte, talvez uma orientação em nós não enquadrarmos os estudos literários dentro das escolas literárias, né? Porque um escritor que parece deveria estar preso a um padrão de escrita, por exemplo, vamos pôr aí na terceira geração do modernismo, ele surpreende por trazer uma escrita que remete, é só um exemplo, ao arcadismo, ao barroco, e assim por diante, né? Não sei, Lohane, se é isso que você queria dizer mesmo. Não foi isso mesmo. Tá bem, tá bom então. Você sabe quem que eu lembro muito? É uma grande poeta do século XVI. Ela era freira, Sor Juana Inês de la Cruz, da literatura hispano-americana. Quando você pega o conjunto de textos da Sor Juana, você pensa assim, gente, ela está em plena Idade Média, final da Idade Média, uma freira escrevendo poesia que trata de questões existenciais. Isso foge do padrão estético daquele período, né? Mas ela escreve. Então, isso acontece, né, com escritores em África também. Tá respondida a minha dúvida, obrigada. Tá bem. Os amigos têm mais alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Parece que não, né? Tá bom. Está bem, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar
para os nossos e-mails, as perguntas, as dúvidas, né? Meu número de WhatsApp, podem sentir-se à vontade para chamar, é o 31 993 50 43 26. Meus alunos e os professores também têm, vai ser um prazer ajudar, né? E é isso, acho que é hora de despedir, né, Agostinho? Certo, Internet. certo, certo. Hora de dizer adeus e dizer que foi um prazer enorme ter participado deste simpósio, deste seminário, deste mini curso em especial e ter colaborado com você, Jardel. Foi uma ótima colaboração com a Camila, igualmente. E sinto-me realmente privilegiado por estar aqui entre vocês, a partilhar e a trocar ideias relativamente à literatura africana. Por isso, agradeço, né, por esta oportunidade, por este trabalho que juntos desenvolvemos e a vocês que nos escutaram, um agradecimento também especial por tirarem parte do vosso tempo para poderem partilhar ou viver conosco este momento. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, foi uma parceria memorável. Aprendi muito com o Agostinho, lá de Angola, também com a Camille. Muito obrigado, estive em Angola. Trago as experiências para a sala de aula. Sou professor efetivo aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte. Já trabalhei com literatura em faculdade também. E assim, é sempre um crescimento, né? É sempre um crescimento. Agradeço a todos aí pela audiência, por nos ouvirem, e é isso. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Até mais, um grande abraço.